Caso Bruno Henrique foi arquivado pelo STJD. Além disso, o Flamengo definiu a venda de Wesley. Tem Jorge Jesus cada vez mais perto da seleção brasileira. Todos os detalhes do clássico de hoje entre Flamengo e Vasco. Flamengo com força total. O Vasco já está dando desculpa desde antes do jogo. E muito mais sobre o Mengão, mas eu quero saber antes de você, se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora pra vinheta. Seja bem-vindo ao canal Lucão Vital. E fala galera, eu sou o Lucão Vital, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, Flamengo e Vasco hoje, nesse sábado de feriado prolongado, Flamengo com força total, só o Vinha fora, o lateral esquerdo, que só tem expectativa de voltar lá entre maio e junho, o resto todo à disposição, porém a gente ainda tem algumas confirmações que só vão acontecer próximas ao jogo, e aí, Flamengo, vamos ler aqui como que o Globoesporte.com tá dando de prévia para esse jogo, que aí, primeiro falando do Vasco, né, que a gente tem que falar, porque já que o Vasco vai jogar contra, a gente tem que falar um pouquinho deles. Vasco que não poderá contar com o zagueiro Maurício Lemos, que segue no departamento médico, Payet, que também sentiu desconforto muscular contra o Ceará. Falar nisso, Payet, né, você vê ele jogando raramente, né, é um evento quando o Payet joga. Veio para cá ganhando milhões, o Vasco gastou o que não tem, e o Payet joga só de vez em quando. Por outro lado, o Carille deve contar com o retorno de Coutinho, preservado no último duelo, e também de Tietê. Coutinho é um cara que a gente tem que tomar cuidado, porque ele tá apagado em muitos jogos, mas tem alguns lampejos aí, principalmente nesse início de Brasileirão. Coutinho jogou um pouco, fez um gol bonito, chegou a jogar bem em algumas partidas. Escalação provável do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê e Coutinho, na frente Garré, Nuno Moreira e Verratti. Verratti tem feito muito gol aí, dando muito trabalho principalmente na bola aérea, aliás, o Flamengo tem que tomar cuidado nisso aí. Já o Flamengo conta com força máxima para o clássico, com exceção de Matias Vinha, como eu falei. Por outro lado, é difícil cravar uma escalação, uma vez que Felipe Luiz tem feito alguns revezamentos na equipe. Provável escalação do Flamengo para a partida de hoje contra o Vasco: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Plata. Essa é a provável. A gente sabe que pode ter ajuste aí no ataque. Na última partida o Michael, por exemplo, não era tão cotado assim para começar de titular e começou. Às vezes o Juninho também entra no lugar ali do Bruno Henrique. Então a gente só vai saber uma hora antes do jogo, quando o Felipe Luiz determinar o time, mas o fato é que fisicamente, em relação à lesão, só o Vinha está fora no momento. E aí tem a informação de que a questão dos ingressos continua afetando, e mesmo no jogo em que o mando é do Vasco, a procura está baixa. Os jogos no Maracanã estão com um custo muito alto, as diretorias não estão sabendo administrar muito bem, estão jogando o valor dos ingressos lá para cima, e a expectativa que seria aí de em torno de 50 mil torcedores, até a noite aí da sexta-feira só tinha 25 mil ingressos vendidos. Então a tendência é que não haja casa cheia na partida. Triste, né? Então talvez os clubes aí, não só o Vasco, como está sendo mandante desse jogo, mas o Flamengo e o Fluminense, que são os donos da concessão do Maracanã, precisam conversar com a prefeitura e com quem eles podem conversar para tentar diminuir o custo das partidas e possibilitar uma diminuição aí nos ingressos. E mesmo que não haja essa diminuição no custo, talvez faça sentido já baixar o ingresso e ganhar no volume. Porque se você vende 60 mil ingressos pela metade do preço, se você tiver 25 pagando o dobro, no fim das contas sai ainda um lucro maior. E ainda por cima, a gente está considerando o mesmo valor de ingresso. Talvez 60 mil com alguns ingressos mais caros e outros com o setor popular vão fazer casa cheia e ainda bolso cheio
para as diretorias. Mas aí é um papo muito mais longo, que já está tendo um monte de gente falando sobre isso, sobre essa questão dos estádios vazios esse ano. Vamos ver no que vai dar. Vamos falar agora, mudando de assunto, sobre Jorge Jesus, que está negociando lá com a CBF e está cada vez mais próximo. Notícia que saiu agora é que o Edinaldo já está com boa parte aí da negociação avançada para que o Jorge Jesus chegue já no meio do ano. Talvez ele não esteja disponível para os próximos jogos que acontecem no início de junho, mas saiu a informação de que o Al Hilal já está procurando outro treinador pro lugar do JJ, inclusive com o nome do Simone Inzaghi, treinador da Inter de Milão, que não vai ser barato, mas a gente sabe que não é problema lá para os times da Arábia. Os petrodólares aparecem rápido para eles fazerem esse tipo de contratação, então eles estão tentando tirar o Simone Inzaghi de lá da Inter de Milão pro lugar do JJ, e isso aí é um grande indício de que o Jorge Jesus deve realmente ser o treinador da seleção brasileira. Agora, tem uma questão aí, que mesmo ele saindo depois do contrato, provavelmente isso vai incluir alguma multa, e o Edinaldo Silva já disse que não tem problema nenhum em pagar a multa. Agora, a multa do Jorge Jesus deve ser uma coisa de maluco, porque ele deve ganhar muita grana lá no Al Hilal. Mas vamos ver. O problema não é nosso, o dinheiro não é do Flamengo, então CBF tem muito dinheiro sobrando que arrecada já nos campeonatos, então não deve realmente ser um problema para a CBF pagar essa multa aí do Jorge Jesus, não. E agora vamos falar aqui de Bruno Henrique, que saiu a informação mais detalhada ainda do STJD, justificando o motivo deles terem arquivado a investigação. Isso veio à tona no fim de 2024 para início de 2025, quando estourou aquela informação de que o Bruno Henrique e o Luiz Henrique do Botafogo, que inclusive ninguém tá falando ultimamente dele, né? Porque ele foi lá para a Rússia jogar para lá, agora avançou a questão do Bruno Henrique, mas ninguém mais fala do Luiz Henrique do Botafogo, que também estava metido nessa situação toda aí, mas o foco é sempre em quem está liderando o campeonato. Enfim, vamos lá. A CJD falou que presidente da CJD explica que o caso de Bruno Henrique do Flamengo foi arquivado no passado e comenta possibilidade de suspensão sobre esse caso. Luiz Otávio Veríssimo Teixeira diz que muitas vezes os elementos não são suficientes para uma decisão justa e a justiça desportiva depende de recursos da justiça comum. Então, eles na época arquivaram, porque estavam esperando justamente essa análise mais aprofundada com as ferramentas que a justiça comum teve, que foram, por exemplo, o acesso ao celular do Bruno Henrique. Tiveram acesso, não encontraram muita coisa. Depois, no celular do irmão dele, eles tiveram acesso àquelas conversas que geraram os prints todos. Então, ele está deixando claro o que a gente já falou em outro vídeo, que é o fato de não haver suspensão. Ele não vai ser suspenso preventivamente até ser finalizado o julgamento. E é isso que ele está deixando claro. A gente não tem como suspendê-lo, primeiro porque ele não aparenta ser uma ameaça ao campeonato, por ter sido um caso isolado no início, e aí quando não há essa recorrência, eles não deixam o jogador suspenso preventivamente, assim como está acontecendo com o Paquetá na Inglaterra. O Paquetá, ele está sendo investigado, mas ele continua jogando até que tenha essa definição. A mesma coisa vai acontecer com o Bruno Henrique, vai tudo ser investigado, mas hoje o caso no STJD está suspenso. Essa notícia que veio recentemente, de que ele está sendo, que ele foi indiciado, o indiciamento foi pela Polícia Federal e o Ministério Público. Então, são coisas à parte. É uma investigação da Justiça Comum que, caso haja algo além disso, for comprovado alguma coisa, aí provavelmente o STJD vai reabrir e aí pode acontecer algum tipo de punição, mas não preventiva. Tudo vai acontecer depois das decisões. Foi isso que o presidente do órgão deixou claro para todos aí. E agora vamos falar mais uma coisa aqui para finalizar, que é o Flamengo definindo
o valor para a venda de Wesley. Muito tem se discutido sobre isso, porque tem muita gente de olho no Wesley. O Flamengo já disse que chega quase todo dia e-mail sondando, perguntando sobre o jogador, quais seriam os valores. E o Flamengo definiu que, de fato, os 40 milhões de euros devem ser suficientes para tirar o Wesley. E a briga está acontecendo com gigantes da Europa, já tem Real Madrid, já teve Barcelona, teve times da Inglaterra já de olho nele, times da Itália. A diferença muito provavelmente vai ser quem paga em condições melhores. Por quê? Um valor desse nível normalmente não é pago à vista, logo de cara. E se algum desses aí que estão sondando estiverem dispostos a pagar à vista, vão ter uma grande vantagem nesse sentido. Tem a questão também do Arsenal, que é um dos times que estão de olho no Wesley. O Arsenal, assim, nos bastidores, chegou a conversar com o Flamengo sobre uma liberação do Jorginho em troca de uma prioridade nessa negociação com o Wesley, mas parece que não andou muito, até porque o Flamengo conseguiu a liberação do Jorginho. Ele deve chegar aí início de junho, finalzinho de maio, logo depois da Premier League e lá da Champions League. Mas esse é o panorama atual do Wesley, que deve render ao Flamengo uma grana alta e vai fazer com que o Flamengo tenha esse caixa para o meio do ano aumentado. O Flamengo tem estipulado hoje entre 20 e 25 milhões de euros. Agora, com a chegada de Wesley, deve entrar mais 5 ou 10 milhões de euros. Lembrando que o Flamengo, vendendo ele por 40, ele não realoca os 40 para novas contratações. Ele vai usar... Primeiro ele bate a meta de vendas do ano, que é cerca de 30 milhões de euros, tira o restante e realoca para novas contratações. Beleza? Por hoje era isso. E agora eu quero saber de você, rubro-negro, integrante da maior torcida e a mais linda do mundo, se você já se inscreveu no canal, já deu seu like, já ativou o sininho e já me seguiu nas redes aqui do lado. Já fez isso? Então pega a visão, segue o Lucão e até a próxima. Valeu! Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!